quarto ano. Na nossa aula de ciências, vamos falar sobre a reprodução dos animais. Na aula passada, a gente estudou a questão da cadeia alimentar, que foi a questão da alimentação dos animais, e agora vamos para a sua reprodução. Na imagem, ó, eu coloco as tartarugas, consequentemente a mãe desovou na areia, tá vendo? E os filhotes nascendo e indo em direção ao mar. Então, isso se chama reprodução dos animais. Vamos lá? Presta atenção. Coloquei aqui uma pequena introdução. Assim como os seres vivos, os animais eles são capazes de se reproduzir, gerando novos descendentes e garantindo a sobrevivência da espécie. Existem dois tipos de reprodução que podem ser classificados como, prestem atenção, sexuada ou assexuada. Vamos ver cada um. Reprodução sexuada são indivíduos do sexo masculino, no caso dos animais, os machos, e do sexo feminino, as fêmeas. O macho, ele produzem as células reprodutoras masculinas. Qual é o nome dessa célula? Os espermatozoides. E as fêmeas, elas produzem as células reprodutoras femininas, que são o quê? Os óvulos. Então, os homens produzem os espermatozoides, as fêmeas, os óvulos. Isso acontece tanto com os animais quanto com os seres humanos. A reprodução sexuada ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram. Aí formam o quê? Os bebês, nascem os animais. Então vamos lá. A célula reprodutiva masculina, o espermatozoide, ele possui uma cauda que permite a sua movimentação em direção ao óvulo, que é maior e móvel. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Tudo isso aqui, ó, é os espermatozoides. São milhões de espermatozoides, tá vendo? Que vão em direção ao óvulo, ó, ao óvulo da mulher. Um desses entrando, a mulher engravida. Então, vamos lá? O encontro do espermatozoide com o óvulo, tá vendo? O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou acasalamento. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem. É o que chamamos de fecundação. Então, presta atenção. Quando o óvulo se une com os espermatozoides, a gente chama de fecundação. O óvulo fecundado dará origem a um embrião, que se desenvolverá e ficará semelhantes aos seus pais, ou seja, aos bebês. Olha aqui, vou mostrar para vocês. Olha aqui, o óvulo fecundado, ele vai sofrendo a multiplicação de suas células e começa a ganhar forma. É assim que o novo ser vivo é gerado. Então, tanto para nós seres humanos, no caso das mulheres, quanto para os animais que são fêmeas, quando o óvulo ele é fecundado, tá vendo? A fecundação, olha aqui. Automaticamente forma-se um novo animal ou forma-se um bebê, tá vendo? Um novo ser vivo. Bora lá? Quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, chamamos de fecundação interna. Então, olha aqui. Isso aqui chamamos de acasalamento, tá vendo? É um macho se acasalando com a fêmea. Quando o óvulo, ele é fecundado na fêmea, no caso do macho, é os espermatozoides. A mulher, ela tem um óvulo. Quando o espermatozoide, ele
ele é fecundado dentro do óvulo, a gente chama de fecundação interna, ok? Agora vamos lá, como ocorre a fecundação externa? Quando a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, geralmente ocorre em animais que se reproduzem no meio aquático e resulta em uma liberação simultânea em grande quantidade de células reprodutivas do macho e da fêmea. Então, exemplo, os anfíbios, como o sapo e a rã, e várias espécies de peixe, são exemplos de animais que possuem fecundação externa, ou seja, eles mesmos se reproduzem sem precisar da fecundação. Olha aqui o exemplo do sapo, preste atenção, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, a fêmea e o macho. Tá vendo? O macho, ele fecundou, ou seja, ele despejou seus óvulos, seu espermatozoide na fêmea. Então, o que é que acontece? Olha aqui, ó. O macho tem espermatozoides, a fêmea os óvulos, tá vendo? Quando fecundado, olha aqui, o ovo, aí fica desse formato, ó, o ovo fecundado, que é a chamada de cápsula gelatinosa, porque forma essa cápsula, ó, em torno do óvulo. Olha aqui, ó, ele se transforma disso aqui, ele vem para cá, é o chamado embrião, forma-se o embrião. Do embrião, forma-se o quê? O girino, que é aquele sapinho que fica pequenininho na água. Forma-se o girino. Do girino, ele vai para a metamorfose, onde ele já está criando o quê? Os olhos, as patas, o rabo. Então, da metamorfose, ele transforma-se na metamorfose completa. Ele já está se formando, ó, ganhando forma. Depois que ele ganha forma, ele passa a ser, ó, um adulto. Olha aqui, ó, tá vendo? Ele passou de ser um girino, foi para a metamorfose completa, que é quando ele já está formado. Olha aqui, ele formado, ele passa a ser um adulto. Então, isso é para vocês verem como ocorre a fecundação dos anfíbios. Vamos agora verificar o que são vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. Os vivíparos são animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos, em alguns peixes, répteis, insetos, ok? Os ovíparos são animais que se desenvolvem fora do corpo da mãe. Então, vivíparos dentro do corpo da mãe, dentro da barriga. Ovíparos fora do corpo da mãe. Eles recebem essa denominação porque o seu desenvolvimento, ele ocorre dentro de um ovo, do qual o embrião retira todos os nutrientes de que precisa para se desenvolver. O exemplo das aves, os sapos, os jacarés e vários outros insetos. No caso das galinhas, a galinha ela põe um ovo. Se a gente não retirar esse ovo da galinha, a galinha ela permanece sentada sobre o ovo e dali nasce um pintinho. Mas se a gente retira antes dela conservar o seu ovo, certo? Então ele serve para quê? A nossa alimentação. Vamos agora para o ovovivíparos. Existem animais que se desenvolvem em um ovo dentro do corpo da mãe até seu nascimento. Exemplos são as espécies de serpentes, tubarões e invertebrados. Então, os ovovivíparos, eles não precisam do macho nem da fêmea. Eles se reproduzem por si só, dentro
de um ovo do seu próprio corpo, no caso do corpo da mãe, tá vendo? No caso dos tubarões, das serpentes, elas mesmas se reproduzem. Vamos agora para a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, ela não ocorre a junção das células reprodutivas. Os animais, eles possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Não há acasalamento nem fecundação nesses casos. Então, eu vou dar aqui um exemplo a vocês. Uma estrela do mar, ela não precisa de um macho para se reproduzir. Ela mesmo se reproduz com o tempo, tá vendo? Olha ela se regenerando, se reproduzindo com o tempo. A própria estrela do mar, ela se reproduz sem precisar de fecundação do macho com a fêmea, tá ok? Então, esse tipo de reprodução é a chamada assexuada. Não precisa se acasalar, não precisa do macho. Ela mesmo se reproduz, sozinha. Vamos lá. As estrelas do mar são capazes de dar origem a um novo indivíduo, com as mesmas características a partir de uma parte de seu corpo, que foi cortada. Os pedaços fragmentados crescem, tomando a forma de um indivíduo normal. Ao contrário das abelhas e das formigas, que conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. Esse tipo de reprodução assexuada, ele é denominado de partinogênese. Partinogênese são a reprodução das abelhas e das formigas que não precisam dos machos, ok? E por fim, vamos colocar em prática o que aprendemos sobre o assunto no próprio livro de ciências de vocês, nas páginas 57, 58 e 59. Agradeço a todos e desejo uma boa tarde.